Boa noite, amigos. Sou Ana Paula, colaboradora do GEAPA, Grupo em Ação Francisco de Assis. E eu sou Gilberto, também colaborador do GEAPA. E hoje é mais um dia de Evangelho, que ocorre todas as segundas, às 8h30. Não tenho uma novidade para falar para vocês. Desde a semana passada, o GEAPA está atendendo presencialmente, todas as segundas-feiras, a partir das 8h, na rua Gil Fernandes, 288. Por favor, não deixe de comparecer, é muito importante. Passou-se a pandemia, e agora precisamos cuidar do nosso espírito, né? E detalhe, nós também continuamos ainda com a nossa campanha e estamos aceitando doações, roupas, sapatos, objetos em geral que ninguém quer mais em casa, que está ocupando espaço, então, e principalmente alimentos perecíveis. E nossa campanha está ligado ao grupo ONG Jovem, que está o tempo todo trabalhando em prol aos mais necessitados. Então, ajude-nos a ajudar aos mais necessitados, os moradores de estado de rua e as famílias que mais precisam da gente, tá bom? Então, eu vou pedir para que a Ana Paula faça a oração em nome de todos nós para iniciarmos mais essa palestra de hoje, tá bem? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Pai misericordioso por estarmos novamente aqui neste Evangelho de amor, que possamos receber toda a intuição dos nossos mentores, para que o nosso Evangelho seja um Evangelho esclarecedor, que possa tocar o coração daqueles que estiverem assistindo, trazendo mais aprendizado, despertando a vontade de praticar o bem. Que possamos cada vez mais aprender e a seguir as lições do nosso Mestre Jesus, ajudando ao nosso próximo, praticando sempre o bem. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O nosso tema de hoje é sobre o tempo. Então, muitas pessoas hoje se perguntam, quanto tempo a gente leva, porque nós vivemos esse período, é muito pouco tempo aqui na Terra, como encarnado e desencarnado. Quanto tempo nós precisamos nesse mundo físico e no mundo espiritual, uma vez que nós temos que o tempo tem uma grande importância para nossas vidas e para a nossa evolução. E aí vem algumas perguntas, né? Quanto tempo precisamos para atingir a nossa maturidade mental quando reencarnarmos? Outra pergunta, quanto tempo teremos que estagiar na Terra? Por quantas vezes? Quanto tempo leva o plano espiritual para reencarnarmos novamente? São algumas perguntas que nos vêm para que a gente possa estar tentando esclarecer, mas sabemos que não sabemos de muitas coisas ainda, temos muito para aprender, e isso é apenas algumas lições que o plano espiritual nos mostra para que a gente tenha exatamente essa noção do quanto tempo, do quão o tempo é importante para nós, na nossa vida de encarnados. Se pensarmos que a vida, né, não começa na concepção, então a gente já vem de outras vivências passadas, né? Então a gente reencarna uma programação já pré-estabelecida, já sabendo aonde vamos nascer, quem serão nossa família, parentes, nossa profissão, as oportunidades. Porém, nós temos o nosso livre-arbítrio, que pode mudar um pouco o rumo dessa nossa história. E também, ao reencarnarmos, nós trazemos conquistas, né, de desenvolvimento que a gente adquiriu ao longo dessas encarnações passadas. E a partir do nosso nascimento, vai desenrolando a recapitulação do que a gente viveu, das nossas estruturas físicas, biológicas e psicológicas, desde as primeiras encarnações, desde dos primeiros aprendizados que nós tivemos, até o momento atual, para a gente poder dar prosseguimento à nossa evolução. Então, a partir daquele ponto que a gente
parou na outra encarnação. E André Luiz até menciona nos seus livros que esse período de reencarnação, ele se concretiza aos 7 anos, porque antes disso, o espírito ainda está no processo reencarnatório, fazendo essa recapitulação. E é importante essa fase, porque é onde a criança ela recebe todo a instrução, né? Recebe todo a base para que ela possa conseguir fazer essa recapitulação e dar essa continuidade. E sempre lembrando que nesse processo nos é dado a oportunidade de cuidar do espírito, né? Porque nós não somos donos dos espíritos. Nós apenas nos é dado a oportunidade de ajudar esse espírito dentro do seu tempo de evolução, do que a Paula disse anteriormente, de ele se preparar para continuar a sua vida aqui na Terra, né? Exatamente. Então, do ponto de vista, né, físico e mental, a gente sabe que é necessária a organização dessas estruturas cerebrais e que elas vão sofrendo algumas transformações nos primeiros anos de vida. E é esclarecido, que é muito explicado esse desenvolvimento através da teoria de Piaget, que apesar dele não ser espírita, né, é o que se enquadra melhor nessa explicação, nesse propósito, sobre o desenvolvimento da inteligência, que ocorre aqui no plano físico, no qual nós passamos por 4 estágios, que seria o primeiro a inteligência sensório-motora, que é do nascimento aos 2 anos, onde recapitula, né, as estruturas mentais, né, a vida mental, dos reflexos, das noções de espaço, e tem aí depois o segundo, a inteligência pré-operatória, dos 2 anos aos 7, que é onde se passa a dominar a linguagem, a se socializar, a fixar os pensamentos contínuos. E segundo André Luiz, nos seus livros, ele nos fala que de 60% a 70% da população aqui da Terra ainda se encontra nesse estágio. E depois tem a inteligência das operações intelectuais concretas, que é dos 7 anos aos 11, que é a idade da razão e do raciocínio lógico. E a inteligência das operações intelectuais formais, que é dos 11 aos 15 anos, que é onde a intuição ela fica mais aflorada e independe da ação. Só para vocês terem uma noção, segundo o André Luiz, somente de 3% a 5% da população terrestre se encontra nesse estágio. Mas, Paulo, qual é a importância dos pais nesse período? Então, nesse período digamos, do nascimento até os 14 anos, é uma fase muito importante, que é onde o espírito ele está formando a sua personalidade. Porque a partir daí, dos 14 anos, ele já entra numa fase adulta. E aí ele já tem a sua personalidade formada, então fica muito mais difícil você conseguir ter alguma mudança no que ele já adquiriu, né? Nessa formação, nos exemplos, os exemplos dos pais, é muito importante, porque você vê muito, assim, os filhos retratando tudo aquilo que os pais, como é em casa, os filhos repetindo. E qual a importância do livre-arbítrio nesse período? Então, porque nessa fase que você entra na fase adulta, é onde você vai começar a fazer as suas escolhas. Então, você reinicia o seu aprendizado, da onde você parou. E a gente atravessa, né, a fase da nossa vida, essa fase, assim, que tem várias passagens que vai.
da infância, da juventude, da mocidade, da maturidade e da senilidade. Então, todos nós passamos por essa fase, que é uma sequência. Então, é muito necessário a gente aproveitar bem essas fases, porque nós sabemos que o tempo voa, nós precisamos nos renovar sempre, renovar nossos aprendizados, as nossas vivências, trazendo os novos conteúdos. E ao longo dessa encarnação, que a gente tem a noção que o tempo é curto, e a gente sabe que o espírito, que nós, né, encarnados, nós cometemos erros, nós vamos aprender, nós vamos refletir, vamos ter experiências que vão marcar profundamente, né, o nosso ser, e que a gente vai carregar isso. Então, o objetivo de todos nós é evoluir sempre. Então, cada um, ele tem o seu tempo de vida aqui na Terra. Não sabemos qual é esse tempo. A gente sabe uma média. Então, o que acontece? Devido às más escolhas, a gente não aproveitar as oportunidades que são postas no nosso caminho a todo momento. A gente vai partir daqui sem ter cumprido aquela tarefa que foi pré-estabelecida para a gente. E aí, teremos que voltar novamente. E como um professor nosso dizia, aqui se repete de ano. Você vai voltar para aquele mesmo ponto de partida do qual você chegou aqui. Não é verdade? Verdade. Bom, diante dessa explicação agora de encarnado, que eu não sabia dessa evolução, desse estágio de evolução mental, de inteligência, eu não sabia que até os 14 anos nós tínhamos esse tempo para nos formarmos ainda um indivíduo que possa estar tendo raciocínio lógico e contínuo e possa estar tendo suas decisões sozinhos na vida, acertando, errando, aprendendo e assim por diante. Mas o que a gente quer saber também qual é o tempo, qual é a noção de tempo à luz do espiritismo, né? Então, segundo o espiritismo, no plano espiritual não existe esse fator de tempo, espaço, e sim um planejamento para que cada espírito possa seguir sua evolução. O tempo material é diferente do tempo espiritual diante da eternidade. Não no começo e nem fim, considerando a imortalidade do espírito. Imagina, eu não sei quanto tempo o espírito vai continuar, quanto tempo precisa para cada espírito. Eu acho que é eterno. Então, Deus sabe quanto tempo precisamos de encarnados ou não encarnados, ou somente estar no plano espiritual, não há necessidade mais. Porque no plano do nosso Pai, na moradia do nosso Pai, existem várias moradas no universo. Então, aí fizeram uma pergunta na questão 240 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como os compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para que se eleva o espaço. Isso quer dizer que, para nós andamos com relógio, celular, toda hora perguntando, que horas são, quanto tempo, mas quanto tempo eu preciso disso, tudo a gente coloca tempo e espaço, né, na nossa vida. No plano espiritual são instantes. Quando a gente vê, a gente passou até séculos no plano espiritual, porque você não tem a preocupação de que quanto tempo você vai precisar ficar no plano espiritual até o momento de você voltar a estagiar, aonde quer que seja. Tá? Então, o ponto é que a gente não tem um tempo médio ainda para as pessoas reencarnarem quanto tempo. Não vai de espírito para espírito, de acordo com a sua moral e a sua necessidade. Tá?
de precisar estar reencarnando. Okay? Para ter uma ideia, com relação ao tempo de reencarnação, nós vamos mostrar para vocês, então, uma tabela que foi feita baseado numa citação de Emmanuel, no livro Roteiro, página 43, onde ele fala nos tempos, nos anos, nos séculos, vamos dizer assim, dos anos, qual a comparação de espíritos encarnados com os desencarnados e o tempo de vida média em cada um dos planos, tá? Então, no primeiro ano que nós estamos mostrando para vocês aí, que é 1952, nós tínhamos uma relação de 2 bilhões, né? 2 milhões, 2 bilhões, né? 2 bilhões de encarnados, e nós tínhamos 20 bilhões de desencarnados. Isso representa 10%. E o tempo de vida do encarnado era de 60 anos, e a duração do plano espiritual era de 600 anos. Interessante isso. Em 1975, eram 3 bilhões, contra os espíritos encarnados, 19 bilhões. E a duração, né, a comparação da vida média, da comparação de encarnados com desencarnados, era de 6,3. E a vida média de anos, 65, contra 409 no mundo espiritual. Em 1980, eram 4 bilhões, contra 18 bilhões desencarnados. Isso deu uma queda de 4,5%, e uma vida média de 66 anos, contra 297 no mundo espiritual. Em 1990, são 5 bilhões de encarnados, contra 17 desencarnados, mas dá 3,4% em comparação do espírito desencarnado com o encarnado. E a vida do encarnado de 70 anos subiu para 70 anos, e a duração do plano espiritual de 238 anos. E em 2000, mais ou menos 7 bilhões de encarnados contra 16 bilhões de desencarnados, com uma comparação de 2,7% de espírito desencarnado contra o encarnado. E o tempo de vida média é 72 anos, e a duração do plano espiritual de 195 anos. E bem provavelmente essa estatística vem diminuindo à medida que passam os anos, os séculos, né? Porque bem provavelmente nós já estamos com 7 bilhões de encarnados, de espíritos encarnados, deve ter muito menos desencarnados, porque é uma relação entre encarnado e desencarnado. E pode ver que a vida média também está caindo, e a vida média do encarnado aumentando, e a vida no plano espiritual diminuindo automaticamente, porque você está tendo mais encarne do que desencarne, ok? Eu vou ler uma lição que está no livro da Esperança, que chama Tempo de Hoje. Andai quando tendes luz, Jesus. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas, havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiência que nos melhore ou reajuste, de consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra fim, de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não haverem dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares, nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estivesse ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciasses da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós
todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentre dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje, relaciona os recursos de que dispões, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis, sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo, que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade, que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, a gente pensando na questão do tempo, nós chegamos à conclusão de que cada instante é muito precioso, porque a cada instante nós decidimos a nossa vida. Nós transformamos lugares, transformamos as nossas relações. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa mente ela fica oscilando entre o passado e o futuro. O que a gente precisa fazer é trazer o nosso pensamento para o instante agora, porque tudo que depende do nosso futuro é nesse instante, é o que a gente está praticando agora. Então, a gente não pode ficar preso no passado e preocupados com o futuro, porque é aquele sofrer por antecipação. Né? Então, nós somos humanos, sabemos, se estamos aqui reencarnados na Terra é para aprender mesmo, então não estamos prontos. Nós estamos aqui aprendendo e vamos nos fazendo no decorrer do tempo, né? Para a gente evoluir, para a gente aprender. Então, o tempo é muito precioso e temos que aproveitar enquanto há tempo, não é verdade? E o que mais que eu posso falar, que a gente pode fazer um exercício que é muito bom, que é a gente olhar para a nossa vida hoje e pensar como que está a nossa relação com nossos familiares, com nossos amigos, no trabalho, pensar até mesmo naquelas relações que a gente tem que não é tão sadia, que é negativa. E a gente tem que tentar renovar os nossos pensamentos. Encarar que nem tudo é um mar de rosas, porque muitas vezes a gente procura agradar todo mundo. E no fim a gente vê que está desagradando, porque a gente tem essa dificuldade de aceitar o que as pessoas sentem, as opiniões. A gente muitas vezes quer que as pessoas sejam responde da forma que a gente responderia. E a gente vê que não é assim. Então, a partir do momento que você respeitar, né, o grau de evolução das pessoas, a forma como ela pensa, vai ficar mais leve, você não vai sofrer tanto. E o tempo, a gente sabe que é o melhor remédio para tudo. É que nem você disse, né, Paulo? Hoje eu acordei, nossa, tem mais um dia na Terra, né? Na verdade, não, você perdeu mais um dia na Terra. Então, aproveite seu tempo, né? Você quer deixar suas considerações finais também? Dizer que o tempo ele tem o mesmo valor para todo mundo, que é um dos poucos bens que é distribuído por igual e com justiça para todo mundo. Seja a pessoa boa ou má, rico ou pobre, uma hora tem 60 minutos. Então, e lembrando também que o tempo que desperdiçamos e perdemos, ele vai embora e não volta mais. Mas calma, calma, porque Deus, na sua bondade infinita, ele nos concede um novo tempo na esperança da gente mudar. Então, aí é uma questão de escolha da gente. E aí, para a gente também finalizar,
Tem uma passagem de Santo Agostinho que ele fala que o tempo é um elemento que é fácil de saber, mas é muito difícil para explicar. Não se explica tempo, ele simplesmente existe, né? Porque, porque a gente tem uma conotação de eternidade, sempre na cabeça do cristianismo, que é a eternidade. A questão é que o tempo tudo julga, né? Está relacionado com a noção do karma, da ação, da reação, da lei das causas e efeitos do juízo final. Quer dizer, desencadeado uma ação, mais tempo ou menos tempo, teremos que responder por ela, seja boa ou má. Por isso disse que o acaso não existe, ou seja, cada um está colocado, colocado no devido lugar, colhendo os frutos daquilo que livremente semeou, né? A distinção entre o presente, passado e futuro sempre é fácil de ser vista. Hoje podemos estar numa situação desesperadora, em vista disso, perguntamos, por que me encontro assim? Por que não estou numa situação melhor? O que eu fiz de errado? Porque depois dessas questões, começamos a culpar o presente e dissemos: Deus está, não cuida de mim, estou abandonado, tudo que faço é errado e assim por diante. Mas o que é o presente? Ele não é a condensação que fazemos no passado. Ele é a antecipação que poderemos ser no futuro. Talvez devemos ver nossos dias com mais atenção. O tempo tudo julga. Pode ser relacionado com a morte. Por quê? A morte é o término de um estágio do plano de carne, em que somos obrigados a fazer uma reflexão, né, mais acurada da nossa existência. No momento da morte, não nos perguntarão o que lemos, os bens que amontoamos, as riquezas que tínhamos, mas simplesmente estamos levando a nossa bagagem espiritual, ou seja, as qualidades morais, o conhecimento, a prática do bem. Por isso, a advertência do Evangelho são elucidadas, pois não há uma única ação, por mínima que seja, que não se levará em conta. Além de tudo, o tempo julga, mostra que a justiça divina tarda, mas não falha. No momento do julgamento, nossas ações seremos recompensados pelo bem que fizemos e repreendidos pelo mal, conscientemente tivemos praticado, né? Se hoje estamos infringindo a lei divina, prejudicando a nossa própria, é de se esperar que teremos que sofrer a consequência dos nossos atos. Dessa forma, é melhor começar a fazer o bem já, preparando-nos para uma vida mais saudável no futuro. Então, como a Paula disse, não vamos pular de fase. Vamos viver cada minuto, cada momento, o seu momento. E deixe que o tempo se encarregue de dizer que você fez uma prática do bem e do mal, mas o tempo está aí. E, principalmente, aproveite para praticar o que é mais livre para nós. Praticar o bem. Ok? Então é isso, pessoal. Nós demos um overview aí sobre a questão do tempo. Eu acho que é um assunto bem mais complexo, bem mais longo, coisas que nós não sabemos responder, inclusive. E tomara que vocês aproveitem para ter uma reflexão sobre a questão. Aproveite o seu tempo. Enquanto há tempo. É isso aí. Então, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, para que a gente possa agradecer nosso Pai Maior pelo tempo que nos permitiu estarmos aqui nesse momento, passando para vocês um pouco das lições que nos foram dadas, nesse vasto caminho do plano espiritual. Que Deus possa abençoar cada família, cada um de vocês, e que todos nós tenhamos uma reflexão positiva sobre esse Evangelho, e que vocês tenham muita paz no coração, e que tenham uma semana maravilhosa, cheia de luz, cheia de paz e tranquilidade, e esperamos vocês novamente no próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.